Teremos, então, a terceira palestra de hoje, Mineração, Direito de Superfície. Para esta exposição, foi convidado o advogado Adriano Drummond Cansado Trindade, mas convidamos para fazer a apresentação do nosso convidado, o desembargador do Tribunal de Justiça, José do Carmo Veiga de Oliveira. Por gentileza. Nosso boa tarde a todos os congressistas, os nossos agradecimentos pela presença neste evento que tanto é relevante para todos nós, especialmente pela vocação de Minas. Como disse o ministro Paulo Haddad ontem, Minas. E como nós temos Minas em nosso estado. Nós temos hoje a grata satisfação de receber para nos apresentar o tema Direito de Superfície, o ilustre doutor Adriano Drummond Cansado Trindade, que é advogado, consultor do escritório Pinheiro Neto Advogados, formado em Direito pela UNB, Universidade de Brasília, mestre em Direito e Política dos Recursos Naturais pela Universidade de Dundee, do Reino Unido, e que hoje nos brindará com seus profundos conhecimentos a respeito desse tema que é tão relevante para a exploração minerária. Convidamos, portanto, o nosso palestrante, doutor Adriano Drummond Cansado Trindade, para a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento a todos os presentes e, em especial, agradeço a Magis pelo gentil convite, agradeço na pessoa do desembargador José do Carmo, que gentilmente me apresentou, também o desembargador presidente, Herbert, e quero dizer que é um enorme prazer estar aqui em Minas para falar de mineração. É um prazer não só para tratar do tema, que é um tema que já vem sugando toda a minha atenção ao longo dos últimos anos, tanto do ponto de vista acadêmico como do ponto de vista profissional, mas também é um tema que me traz de volta às minhas origens mineiras. Então, muito embora eu não tenha construído a minha vida profissional aqui em Belo Horizonte, toda a minha família é originária daqui, então, apesar de estar longe de Minas, eu trago Minas em mim. E para tratar desse tema, que é um tema inerente ao Estado de Minas Gerais, é um enorme prazer poder estar aqui. E também quero cumprimentar a Magis pela brilhante iniciativa, uma iniciativa maravilhosa, porque eu já participei de vários congressos para tratar de mineração, congressos envolvendo empresas, congressos envolvendo advogados, mas honestamente, eu não conheço nenhuma outra iniciativa que tenha partido de associações de magistrados. Então, gostaria também de parabenizar a Magis pela excelente iniciativa. Dando sequência às atividades da manhã de hoje, né, então hoje tratamos de aspectos tributários na primeira palestra, na segunda palestra falamos de direito de pesquisa e lavra, e talvez nesse momento nós tenhamos atingido um dos pontos mais emblemáticos da atividade de mineração, que é a relação entre quem exerce essa atividade e quem ocupa o terreno onde essa atividade terá lugar. Então, eu tentei sintetizar com o título Exploração Mineral e Direitos de Superfície, mas nós vamos ver que as implicações vão muito além desse breve título que eu atribuí aqui. Para que vocês possam ter uma noção de como é que vai ser a minha linha de raciocínio, eu vou iniciar essa exposição com um breve apanhado histórico. Juristas gostam muito de se valer de aspectos históricos no início de seus discursos, né? Em seguida, a gente trata da disciplina constitucional e legal, e aí eu vou me ater mais detalhadamente aos instrumentos que são viabilizados hoje pela legislação, em especial a avaliação de renda e indenização por meio de uma ação específica, e que é muito utilizada para pesquisa mineral, e a própria servidão minerária, que foram temas que o Dr. Ricardo Pitangui elegantemente deixou a mim para tratar.
E no final eu vou fazer um breve comentário sobre licenciamento e sobre o novo marco, que é algo que também tem demandado bastante atenção de nós. Como eu disse, nós temos que traçar um corte histórico para esse breve apanhado. E esse corte foi, por mim, escolhido representando um momento em que a mineração ela passa a ter uma legislação própria e reconhecida da República Federativa do Brasil. Então, eu vou fazer esse apanhado a partir da Constituição de 1891, porque antes disso, muito embora o Brasil já existisse, muito embora a atividade de mineração já existisse no Brasil, nós aplicávamos a legislação da nossa antiga metrópole, as ordenações filipinas, e mesmo com a independência do Brasil, no início do século XIX, ainda em boa parte isso veio sendo aplicado. Então, nós começamos a ter uma disciplina própria de mineração brasileira com a Constituição de 1891. E essa Constituição ela é um tanto quanto emblemática, especialmente para o nosso assunto de direito de superfície, porque ela justamente estabeleceu o regime da acessão, pelo qual os recursos minerais eles são considerados como uma espécie de acessório da propriedade imobiliária. Esse é um ponto importante, esse ponto de partida é um ponto importante, porque não basta simplesmente a gente falar que foi adotado o regime de acessão no Brasil nessa época. Apesar de ser uma época distante, ainda hoje os reflexos dessa época eles são visíveis. Então, basta mencionar que uma das principais minas aqui de Minas Gerais, a mina de Casa de Pedra, da CSN, é uma mina amparada por um manifesto de mina que tem a sua origem justamente no regime da acessão, ou é decorrente do regime da acessão. Há tantos outros manifestos de mina ainda hoje em vigor. Mas o meu ponto aqui é que, a partir do momento em que foi adotado o regime de acessão no Brasil, essa adoção viabilizou a existência de 3 tipos de, entre aspas, sistemas, ou 3 tipos de minas, vamos chamar assim. Né? Então, com o regime da acessão e, consequentemente, como os recursos minerais passaram a ser considerados um acessório ao imóvel, eu posso ter minas privadas, eu posso ter minas públicas em terras federais, eu posso ter minas públicas em terras estaduais. Quando eu me refiro a minas públicas, não significa necessariamente que é o poder público que vai conduzir essa atividade, mas sim que está sujeito ao direito público, vamos dizer dessa maneira. Então, esse é um momento emblemático porque eu já tenho 3 sistemas jurídicos diferentes. E afora isso, o regime da acessão no Brasil, ele não passou por um crivo muito detalhado pelos constituintes de 1891. A adoção do regime da acessão muito mais tem a ver com uma reação aos resquícios ainda de dominação de um poder central da época da monarquia, ou talvez ainda da época do Brasil colônia, do que uma opção que tenha sido feita por conta de política mineral. É muito mais, então, a adoção do regime da acessão é muito mais uma reação a essas realidades que até pouco tempo antes de 1891 se faziam presentes, do que uma decisão que foi tomada com a consciência e com a intenção de desenvolver a mineração brasileira. Essa decisão de se desenvolver a mineração brasileira ou de adotar um regime próprio para ela só vai surgir em 1934, quando é abandonado o regime da acessão e é adotado o regime dominial. E aí vem a origem do nosso tema. O nosso tema, agora à tarde, vai tratar de direitos de superfície, ou seja, da relação entre aquele que explora os recursos minerais, com base num ato administrativo, numa concessão, e o dono ou o possuidor da terra. Isso tudo decorre desse momento. Isso tudo decorre do momento em que se separa a propriedade imobiliária da propriedade dos recursos minerais. Vejam que eu não falo aqui de propriedade do subsolo, que é um vício muito grande que se costuma incorrer, mas a propriedade dos recursos minerais, que contempla inclusive os recursos minerais que afloram ao solo. E com essa
separação, eu passo, então o ordenamento jurídico ele passa a ter que considerar essa nova relação jurídica entre o titular do direito de exploração e o titular do bem imóvel, né, no caso da superfície. Não é que antes disso esse tipo de situação não fosse possível. Mesmo no regime da acessão, o proprietário do solo ele poderia desmembrar aquela propriedade de forma que a atribuir a um terceiro o direito de explorar recursos minerais. Isso já era possível mesmo no regime da acessão. Só que, nesse caso, a iniciativa era do próprio proprietário do solo. Então, da mesma forma em que ele optava por desmembrar aquela propriedade, ele também iria automaticamente saber que teria que se sujeitar a um terceiro ingressando no seu imóvel e realizando as atividades de pesquisa e lavra, né, especialmente de lavra. Então, diante dessa constatação de que surge essa nova relação jurídica, é que nós temos que fazer a análise dessa matéria à luz da Constituição de 88 e à luz do Código atual. O que nos diz a Constituição de 88? A Constituição de 88 é aquela que mais detalhou a nossa matéria, recursos minerais. É a primeira Constituição a efetivamente declarar que os recursos minerais constituem propriedade da União. Até então, havia alguns diplomas legais que faziam esse tipo de reconhecimento, mas a primeira Constituição que efetivamente reconhece a propriedade da União é a Constituição de 88. E, ao mesmo tempo, a Constituição de 88 assegura o direito do proprietário do solo à participação nos resultados da lavra. Isso já existia desde 1967. Mas desde 1934 já havia possibilidade de uma participação dos resultados da lavra, mas ela era combinada com uma preferência do proprietário do solo. Essa preferência desaparece em 67 e hoje em dia o proprietário do solo ele tem na Constituição o direito assegurado ao royalty, a essa participação nos resultados da lavra. No mais, o que a Constituição vai nos dizer no que diz respeito a essa relação entre concessionário e proprietário do solo, é que a pesquisa e lavra de recursos minerais, elas representam uma atividade de interesse nacional, isso está previsto no artigo 176 da Constituição, e, afora isso, aplica-se o direito de propriedade, a garantia do direito de propriedade, previsto no artigo 5º, inciso 22, mas, ao mesmo tempo, a sua mitigação, vamos chamar assim, ou, pelo menos, a imposição de uma obrigação de atribuir a ela uma função social, inciso 23, e a possibilidade de a propriedade ser suprimida em casos de utilidade pública ou interesse social, inciso 24. Então, com base nesses dispositivos constitucionais, é que nós temos que fazer essa nossa análise relacionada a direito de superfície. Essa leitura ela é muito importante porque o Código de Mineração atual, é um decreto-lei que foi editado em 1967. Aliás, só um comentário, um parêntese que eu abro. O Código de Mineração atual é um decreto-lei de 1967, que foi precedido de um outro decreto-lei, 1985, de 1940, por sua vez precedido de um outro decreto de 1934. Então, agora que tratamos de novo marco, né, talvez nós tenhamos uma lei mineral que tenha sido originariamente gerida e submetida a um processo legislativo no Congresso. Não é que isso não significa dizer que o nosso Código atual, o Decreto-Lei 227, ele não tenha sido submetido a nenhum tipo de processo democrático. Pelo contrário, o Código de 1967 ele foi profundamente alterado algumas vezes por leis, inclusive a Lei 9.314 de 96. Esse é um ponto muito significativo, porque em 1996 houve vários debates com relação à reforma do Código de Mineração. Então, muito embora tenhamos hoje um Código de 67, ele já foi, de certa forma, atualizado em 1996, inclusive atualizado à ordem constitucional vigente. Mas a sua estrutura está baseada na ordem constitucional anterior à Constituição de 88, tendo ele sido recepcionado pela Constituição de 88. Muito bem.
O Código atual, então, no seu artigo 27, ele assegura o direito do titular de autorização de pesquisa de realizar trabalhos em terras de domínio público e de domínio privado. E, nesse caso, estabelece esse direito ao titular da autorização de pesquisa e, ao mesmo tempo, estabelece aos proprietários do solo ou possuidores o direito de receber uma renda em virtude da ocupação da terra e também uma indenização pelos danos que, porventura, eles venham a sofrer. O Código também prevê a possibilidade de servidões minerárias, no artigo 59 e seguintes, nós vamos tratar disso daqui a pouco, e ele reafirma, né, o direito de participação do proprietário do solo nos resultados da lavra, artigo 11, a linha B, que é um direito constitucional. Vamos nos aprofundar, então, a nossa primeira etapa, a nossa etapa de pesquisa. Por definição, a etapa de pesquisa é aquela que envolve uma atividade de menor interferência à propriedade imobiliária. Isso não significa que o proprietário do solo ele não sofra nenhum tipo de consequência, mas quando eu me refiro a menor interferência, eu estou falando a uma atividade pontual, seja com relação à sua natureza, então os trabalhos são pontuais, uma campanha de sondagem não ocupa a propriedade em definitivo, mas também com relação à duração. Muito embora as autorizações de pesquisa elas possam ter um prazo de até 3 anos, nem sempre toda a propriedade vai ser ocupada por todo esse período, 3 anos. Esse é um ponto muito importante também de ser considerado, porque estima-se que entre 1 e 2% das pesquisas é que efetivamente identificarão uma jazida passível de aproveitamento econômico. Com isso vale dizer que nem toda pesquisa vai necessariamente levar a uma atividade de lavra e que, consequentemente, a interferência da propriedade, a interferência da pesquisa mineral na propriedade, ela não significa necessariamente que haverá uma interferência na propriedade, porque não necessariamente haverá uma lavra naquele local. Então, tendo isso em mente, o Código de Mineração, ele estipulou um procedimento, e nós vamos detalhar esse procedimento daqui a pouco, mas estipulou um procedimento de forma a assegurar que, de um lado, o proprietário do solo ele receba as compensações que lhe são devidas, e, de outro lado, o objetivo daquela autorização de pesquisa, que é efetivamente identificar se há ou não ali uma jazida, seja atingido. As compensações que nós estamos tratando aqui são a renda e a indenização. A renda, ela está relacionada ao fato de a área ser ocupada por um determinado tempo e, durante esse tempo, o seu proprietário ou possuidor não poder aproveitar aquela área. A grosso modo falando, seria algo muito semelhante, entre aspas, por favor, a um aluguel. Porque no momento em que aquela terra está sendo utilizada pelo pesquisador, aquilo não poderá ser utilizado pelo proprietário da terra. Eu digo entre aspas porque essa comparação é uma comparação apenas para que tenhamos uma noção. Há inúmeros pontos de distinção. E aí, justamente por ser esse o fundamento, né, o Código de Mineração ele prevê que o valor máximo devido a título de renda é o rendimento líquido da propriedade, ou seja, quanto que seria possível obter com aquela propriedade caso ela não estivesse sendo utilizada para pesquisa. E aí surge a nossa primeira pergunta. Será que em terras que não têm nenhum tipo de aproveitamento econômico e que circunstancialmente estão sujeitas a uma atividade de pesquisa mineral, será que é devido o pagamento de renda pelo pesquisador ao proprietário do solo? Esse é um ponto que já vem sendo bastante discutido. A minha visão pessoal é de que é devido, porque, muito embora o proprietário do solo ele não esteja utilizando o solo naquele momento, o pesquisador suprime do proprietário aquela faculdade que ele teria de atribuir ao solo algum tipo de aproveitamento. Mas, como eu disse, é um tema aberto a debate e comporta as mais diversas opiniões. E a outra verba é a indenização pelos danos que forem causados, porventura, pela atividade de pesquisa mineral. É óbvio que só saberemos que danos são esses ao final, mas o pagamento dessa indenização ele deve ser prévio.
E o próprio Código de Mineração estabelece um valor teto, que é o valor venal da propriedade, que foi até mencionado pelo Dr. Ricardo Paraíba mais cedo. E aí o ponto que eu trago à reflexão de todos nós é: e se, ao final da atividade de pesquisa, houver, pelo próprio pesquisador, a recuperação dos danos que porventura tiverem sido causados, ele tem direito de receber a indenização de volta? Porque a indenização seria justamente uma forma de recompor as cercas, a pastagem, aquilo que for destruído. A partir do momento em que aquilo é recomposto, em tese, a indenização deveria ser devolvida. Mas não devemos nos esquecer que ao custo de oportunidade ele está sendo remunerado pela renda e não pela indenização. Esse aqui é o nosso procedimento previsto, por conta da previsão do Código de Mineração, é um procedimento muito particular previsto para essa ação que eu chamei de ação de avaliação. Essa não é a nomenclatura utilizada pelo Código de Mineração, mas é a nomenclatura utilizada comumente no setor, que é a ação de avaliação de renda e indenização. É um procedimento muito particular a ponto de se discutir se efetivamente seria um procedimento de jurisdição contenciosa ou jurisdição voluntária ou administrativa. O que prevê o Código de Mineração? Ele prevê que, uma vez otorgada a autorização de pesquisa, o titular da autorização de pesquisa tem que apresentar ao DNPM um acordo com o superficiário, dono da terra ou possuidor da terra. Se não for apresentado esse acordo, ou pelo menos notícia desse acordo, cabe ao DNPM notificar o juízo da comarca, para que aí tenha início a ação de renda, a ação de avaliação de renda e indenização. No prazo de 15 dias, do recebimento desse ofício, essa ação vai ser iniciada. Eu uso a voz passiva porque há dúvidas sobre quem seria o autor dessa ação, se seria o DNPM ou o titular da autorização de pesquisa. Eu vou responder essa pergunta daqui a pouco. É determinado a citação do promotor de justiça da comarca na qualidade de representante da União. Isso daqui é um trecho da lei que não foi atualizado, então está bem claro que não está de acordo com a ordem constitucional de 1988. 30 dias depois deve ser proferida a sentença determinando os valores de renda e indenização. Caso haja algum tipo de recurso, ele não será dotado de efeito suspensivo. 8 dias depois deve ser depositado o valor, mais 8 dias o superficiário vai ser intimado, assim como o DNPM, de que houve a definição do valor. Normalmente, não havendo recurso, a decisão transitaria em julgado e o processo estaria extinto, terminado. Curiosamente, o Código de Mineração ele prevê que o processo ficaria em aberto, não se sabe muito bem do ponto de vista jurídico o que isso significaria, até que houvesse uma comunicação por parte ou do pesquisador ou do DNPM de que a pesquisa terminou. E com isso, a ação seria encerrada, o que quer que signifique encerramento da ação. Eu coloquei vários pontos de interrogação em vermelho, porque essa sistemática ela salta aos olhos. E ela não só salta aos olhos, como causa dificuldades práticas. Salta aos olhos por quê? Bom, tudo tem início com um ofício enviado pelo DNPM. Não se sabe muito bem qual que é o propósito desse ofício que é enviado pelo DNPM ao juízo da comarca, já que o maior interessado na realização da pesquisa é aquele que detém o título de autorização de pesquisa. Ele não tem apenas um direito de pesquisar, ele tem o dever de pesquisar. E é por isso que aquele título de autorização de pesquisa é dotado de exclusividade e ninguém mais pode pesquisar aquela área. Então, em tese, caberia a ele dar início à ação, e não ao DNPM. Além do mais, o interesse que existe aqui é um interesse, como eu disse, do titular da autorização, ao passo que o DNPM ele sempre deixou muito claro, seja na legislação, seja na prática, que ele não se envolve em questões envolvendo o titular da pesquisa e o superficiário.
Um outro ponto também que causa espécie nesse procedimento é a citação do promotor de justiça na qualidade de representante da União. Primeiro, porque não se sabe muito bem qual seria o papel do promotor de justiça na qualidade do representante da União. Segundo, porque esse ponto não foi atualizado de acordo com o ordenamento constitucional de 1988. Então, ainda hoje, alguns juízos, obedecendo o que diz o Código de Mineração, determinam a citação, a expressão é citação, a expressão que o Código usa. Então, eu apesar da imprecisão, eu copiei essa expressão do Código. E ainda hoje, então, alguns juízos notificam, seja o promotor de justiça, seja algum representante da Advocacia da União, seja a própria Procuradoria Federal, que presta assessoria ao DNPM, ou, às vezes, o Ministério Público. Mas há essa enorme dúvida que paira ainda hoje no Código de Mineração. Outro ponto que chama a atenção nesse procedimento, é determinado o depósito de uma renda de 2 anos. Por que 2 anos? Bom, muito provavelmente porque o Código já previu no passado, na sua redação original, que as autorizações de pesquisa teriam até 2 anos. Depois foi alterado para prever 3. Mas a melhor interpretação do Código é de que ele pode prever, de que a autorização de pesquisa pode ter até 3 anos. Então, ainda que a gente faça uma interpretação conforme, chegando à conclusão de que a renda seria de 3 anos e não 2, não há razão para que seja pré-estabelecido esse prazo, pelo menos não na lei. O mais curioso de tudo, 8 dias depois o superficiário vai ser intimado. Até então, ele não tinha conhecimento desse procedimento. Vejam que essa sistemática que foi adotada pelo Código de Mineração, ela, de certa forma, limitava o exercício do direito de propriedade, ou pelo menos o exercício do direito de se defender também do proprietário do solo. Ele não iria questionar aqui o direito de pesquisa, mas ele tem todo o direito de questionar o valor da indenização, o valor da renda. Existe um outro diploma legal, muito anterior ao Código de Mineração, o Decreto-Lei 3365 de 1941, que prevê esse direito do proprietário no momento em que ele se vê diante de uma ação de desapropriação. Mas aqui não. Aqui, depois da sentença, 16 dias depois da sentença, em tese, é que ele receberia essa notificação. Então, todo esse procedimento, ele dá margem a muitas dúvidas ainda hoje. E eu fiz questão de ressaltar que ele foi inspirado pelo antigo Código de Minas, de 1940, o Decreto-Lei 1985. Na verdade, ele foi alterado em 46. Então, a redação de 46 ela é quase idêntica à redação atual do artigo 27. A meu ver, já passou da hora de nós mudarmos isso. Infelizmente, tanto o projeto de lei enviado pelo governo, quer dizer, na verdade, o projeto de lei enviado pelo governo nada menciona, mas o projeto de lei, o substitutivo apresentado pelo relator na comissão especial, pelo menos trata essa matéria com mais consistência. Muito bem, qual tem sido, então, a solução prática que vem sendo apresentada nesses casos? Vem sendo admitido o ajuizamento da ação de avaliação pelo próprio titular da autorização. Nada mais lógico. Até porque nem sempre o DNPM enviava aquele ofício. Não se sabe muito bem qual o propósito daquele ofício, e o DNPM já tem parcos recursos pessoais e financeiros e ainda tinha que se ocupar com o envio de ofício. Então, pelo menos, a prática tem nos poupado desse procedimento que não fazia muito sentido. E o próprio judiciário, em várias decisões, nas mais diversas instâncias, primeira, segunda, tribunais superiores, já tem consagrado também que a competência para esse tipo de ação é da Justiça Comum, não é da Justiça Federal, até porque a União não tem um interesse direto aqui, nem o DNPM, se nós considerarmos como integrante da administração indireta.
né? Fora isso, nem o DNPM nem a União são parte. A parte legítima para ajuizar a ação é o titular da autorização de pesquisa. O objeto é justamente a discussão de valores, não é o direito de pesquisar, seguindo a lógica, né, da ação de desapropriação, né? E o que se propõe aqui e o que tem sido efetivado pelo Judiciário é a garantia de acesso para a pesquisa. É claro que há situações e situações. Então, pode haver conflitos de interesse de uma atividade de pesquisa mineral em um determinado local em que há o exercício de outra atividade de utilidade pública. Isso é um assunto que a gente vai tratar mais tarde. O ponto aqui é eliminar as incertezas. E, pela sua prática reiterada, boa parte do Poder Judiciário tem eliminado essas incertezas no que diz respeito ao direito de acesso para a pesquisa. Há outros desafios que se fazem presentes. Uma das formas que tem sido muito utilizada pelo Judiciário é a antecipação dos efeitos da tutela mediante o depósito dos valores teto que estão estabelecidos no Código de Mineração. Ainda há casos em que juízes negam a antecipação dos efeitos da tutela, mesmo com a realização do depósito. Mas há vários precedentes em que essa antecipação ela tem sido concedida. Não há dúvidas quanto à urgência da antecipação dos efeitos da tutela. A dúvida que muitas vezes surge e isso é mais preocupante, com relação à plausibilidade do direito alegado. E o principal obstáculo, ou um dos principais obstáculos, é o artigo 62 do Código. O artigo 62 do Código, ele é claro ao dizer que não podem ser iniciados trabalhos de pesquisa ou lavra antes de paga a importância a título de indenização e de fixada a renda. Então, alguns magistrados entendem que somente ao fim do processo seria permitido o ingresso à área. Eu, particularmente, não vejo razão para que não possa ser concedida uma antecipação dos efeitos da tutela mediante a garantia de que haverá esse pagamento. E um outro ponto importante ainda com relação à ação de avaliação, eu comentei que a urgência está clara. Até sob a ótica anterior do texto do artigo 27, eu vou voltar aqui nele, ele estabelece uma série de dias, de prazos determinados no detalhe. Então, isso demonstra que há uma preocupação muito grande em se viabilizar o quanto antes o acesso do pesquisador à terra privada. Nesse caso, o próprio DNPM reconhece que, quando o pesquisador ele não conseguiu ter acesso à terra para fazer a pesquisa, ele pode ter, sim, sua autorização de pesquisa prorrogada, desde que ele comprove que adotou todas as medidas. E uma delas, talvez a principal, seja o ajuizamento da ação de avaliação. Muito bem. Isso tudo nós estamos analisando, imaginando uma situação em que não houve acordo entre o titular da autorização de pesquisa e o proprietário do solo, ou o seu possuidor. A experiência mostra que, na maior parte dos casos, esse acordo ele se faz presente, ou de forma verbal, ou pelo menos de forma bastante resumida em um papel, com 2, 3 páginas. E há várias maneiras de tratar desse acordo. Nós podemos imaginar um acordo que já compreenda as etapas de pesquisa e lavra, mas na maior parte dos casos as empresas optam por fazer o acordo apenas para pesquisa, tendo em mente o fato de que poucas são as pesquisas que chegarão a uma lavra. Então, não faz sentido discutir uma série de pontos relacionados à lavra, que pontos esses fundamentais, considerando que vai ser na etapa de lavra que o proprietário do solo vai sofrer a maior interferência na sua propriedade, né? Mas não faz sentido discutir esses pontos se eu sequer sei se eu vou chegar à fase de lavra. Então, a prática tem sido de fazer acordo, ou tentar-se acordos para pesquisa, e esses acordos eles podem naturalmente compreender outros valores, inclusive acima do teto previsto no artigo 27 do Código de Mineração, tanto para renda como indenização.
mas o que é absolutamente fundamental é o reconhecimento desses acordos pelo Poder Judiciário, caso ele seja instado a tanto. Então, uma vez firmado o acordo, o que se espera é que, claro que sendo o acordo algo razoável, que não contenha nenhum vício, o que se espera é o reconhecimento desse acordo por parte do Poder Judiciário. O outro instituto que está muito diretamente relacionado ao direito da superfície, é a servidão minerária. E ela é muito aplicada na fase de lavra, muito embora ela possa também ser aplicada à pesquisa. Particularmente, não conheço nenhum caso em que tenha sido ajuizada uma ação para a constituição de uma servidão minerária para pesquisa. Até porque os custos e os procedimentos necessários para a constituição de uma servidão talvez não façam sentido na fase de pesquisa, mas ainda assim o Código de Mineração ele prevê essa possibilidade de servidão minerária também para pesquisa. O que pode ser atingido pela servidão minerária? O Código de Mineração fala em propriedade onde se localiza a jazida e propriedades limítrofes. Esse é um ponto interessante. Primeiro, talvez tenha havido aqui alguma imprecisão do legislador no momento em que ele fala de propriedade onde se localiza a jazida. Naturalmente, ele buscava identificar, né, no espaço a propriedade que vai se sujeitar a uma intervenção, a uma interferência. No entanto, não cabe falar que apenas a área da jazida vai ser ocupada. É muito comum que empreendimentos mineiros eles abarquem muito mais do que apenas a área da jazida. Então, a interpretação que tem sido dada é que, pelo menos esse trecho, né, é de que o objeto é a propriedade compreendida pela área da poligonal da concessão. Mas também as propriedades limítrofes. E o que são propriedades limítrofes aqui? São apenas as vizinhas, essas com toda certeza, ou nós podemos imaginar que um mineroduto que parte de Mariana e chega até Anchieta, no Espírito Santo, ele se sujeita a servidões minerárias. Não seriam, então, todas essas propriedades limítrofes? Um mineroduto que parte de Conceição do Mato Dentro, que chega até o litoral do Rio de Janeiro. Também todas essas propriedades seriam propriedades limítrofes ou não? Para que a gente possa aprofundar essa questão, é interessante a gente fazer uma análise da própria natureza da servidão minerária e de como é que ela se insere no direito administrativo. O que tem sido reconhecido é que a servidão minerária é uma espécie do gênero servidão administrativa. Consequentemente, o direito que ela cria é um direito real público, tal qual as servidões administrativas. Muito bem. Quando nós analisamos o ordenamento jurídico aplicável às servidões administrativas, que, aliás, é o ordenamento que se aplica à desapropriação e é extensivamente aplicado à servidão administrativa, esse ordenamento ele prevê que a servidão administrativa ela comporta duas etapas. A etapa tal qual a desapropriação, né? A etapa em que a utilidade pública ela é reconhecida por um ente competente, que é a etapa declaratória, e depois a etapa em que efetivamente são tomadas as medidas concretas para se efetivar aquela servidão, que é a etapa executória. Então, o primeiro ponto de distinção aqui é que as servidões administrativas elas podem ter como ente competente para declarar a União, o Estado, o município e o Distrito Federal. E ainda, em alguns casos, o DENIT e a ANEEL. No nosso caso, ao tratar de servidão minerária, naturalmente que apenas apenas a União, por intermédio dos seus órgãos, mas especialmente a União, teria competência para essa declaração. Esse ponto foi muito discutido no exemplo que eu dei de construção dos minerodutos, porque nada impede que a construção de um mineroduto esteja amparada numa servidão administrativa.
não é imprescindível que aquela servidão seja uma servidão minerária. E a competência para a declaração da utilidade pública para a constituição de uma servidão administrativa pode ser da União ou dos Estados. Então, sugeriu-se, por exemplo, que o Estado de Minas Gerais declarasse a utilidade pública com relação aos terrenos compreendidos na sua circunscrição, no seu território, e que o Estado do Espírito Santo ou o Estado do Rio de Janeiro assim o fizesse com relação às propriedades no seu território. Mas a servidão minerária, por excelência, ela está muito mais relacionada a viabilizar o exercício da lavra. Tanto é que o artigo 59, ele cita vários exemplos ou várias utilidades da servidão minerária. Ele fala em instalação de oficina, obras. Eu copiei lá alguns trechos do artigo 59 que contém um rol de objetivos. O ponto importante aqui, a meu ver, é que esse rol ele deve ser entendido como um rol exemplificativo, no sentido de que qualquer que seja a obra que vai ser realizada ou o uso que vai ser dado à terra, ele está relacionado com o exercício da lavra. Da mesma forma que uma servidão para alguma outra, para uma intervenção numa propriedade privada, para alguma outra finalidade, ela não desce em minúcias, a ponto de dizer se haverá ali uma captação de água ou uma instalação de uma instalação para ventilação. Aqui nós estamos tratando também do objeto último da servidão, que é o exercício das atividades inerentes à lavra. Então, esse rol do artigo 59 ele não pode ser entendido como um rol exaustivo. Me parece que não tem sido entendido dessa forma. O ponto de maior discussão talvez seja como funciona a etapa de declaração na servidão minerária. Os usos e costumes nos mostram que um instrumento que passou a ser chamado pelo DNPM de laudo de servidão é uma espécie de declaração da necessidade da instituição de uma servidão minerária, ou da constituição de uma servidão minerária. Então, ele, em tese, seria a manifestação do poder público por intermédio do DNPM, administração indireta. Nós estamos falando, então, da União. Esse é um ponto também de alguma preocupação. Mas é a manifestação da administração pública com relação à necessidade daquela servidão. Agora, haveria outras possibilidades? Por exemplo, no momento em que é apresentado um plano de aproveitamento econômico, no momento que é apresentado o requerimento de lavra, então o plano de lavra ele vai ter que prever uma série de coisas. Entre essas coisas, ele vai ter que prever quais vão ser as servidões de que vai se valer a mina ou a operação de lavra. Então, a simples aprovação do plano, será que também teria esse condão? E ainda, será que a simples outorga da concessão representaria também uma declaração de que toda aquela área compreendida pela poligonal da concessão está sujeita à servidão? São perguntas que eu trago e que não encontram ainda uma resposta uníssona, seja na doutrina, seja na jurisprudência. Com relação ao laudo de servidão, isso tem sido bastante aplicado, mas com relação aos outros pontos. E aí eu trago o exemplo do setor elétrico, que prevê a declaração de utilidade pública, no caso de instalações de geração de energia elétrica ou de transmissão. E em tempos de novo marco, por que não criarmos algo semelhante à declaração de utilidade pública? Bom, na fase executória, então, quando o momento em que devem ser tomadas medidas concretas para se efetivar a servidão. Não há nenhuma dúvida de que o concessionário tem essa competência, esse poder de tomar essas medidas, até mediante o ajuizamento de uma ação de constituição de servidão. A dúvida é se é necessário, se é imprescindível aguardar a outorga da concessão de lavra ou se isso já pode ser feito no momento em que o plano de aproveitamento econômico ele foi aprovado. São momentos distintos. É muito comum que o plano de aproveitamento econômico seja aprovado pelo DNPM e haja aí um intervalo de meses, às vezes até anos, até que seja obtida a concessão de lavra. Será que eu já posso, então, tomar as medidas para a efetivação da servidão, que já foi aprovada naquele plano de aproveitamento econômico?
Eu já me deparei com casos em que o judiciário entendeu que, até que a concessão de lavra seja outorgada, eu tenho apenas uma expectativa de um direito de lavrar e, consequentemente, o direito acessório, que seria de instituir a servidão, ele também não estaria materializado. Mas é um ponto que merece ser discutido. Outro ponto, por que seguir a lógica do artigo 27? Já demonstramos aqui as incongruências do artigo 27. Até porque o artigo 27 fala em renda pela ocupação da terra e indenização. Bom, se falamos em renda pela ocupação da terra e indenização, estamos falando de duas parcelas. Mas a servidão administrativa, por excelência, ela segue o princípio da desapropriação, que deve ser indenizada, e é uma indenização justa, prévia e em dinheiro, como diz a Constituição, artigo 5º, inciso 24. Então, nesse ponto, quando nós falamos no Código de Mineração em renda e indenização, o conteúdo dessa renda e indenização nada mais é do que o mesmo conteúdo da indenização de que trata o artigo 5º, inciso 24 da Constituição, que se aplica à desapropriação e, consequentemente, às servidões administrativas. Até porque a indenização, quando a gente fala em justa, ela também tem que remunerar o proprietário do solo pelo fato de ter o seu uso econômico tolhido. Mas o fato de nós termos um diploma legal que fala de renda e de indenização abre margem para muita discussão. O ponto é que a indenização ela tem que ser ampla, a ponto de incluir a renda. E, por último, um ponto muito importante, no momento depois de constituída a servidão, o registro na matrícula do imóvel, que muitas vezes é negligenciado. Nada impede também que a servidão ela seja constituída por acordo. Da mesma forma que a desapropriação pode se dar por acordo, a servidão também pode se dar por acordo. O acordo seria entre a empresa, a concessionária de lavra, e o proprietário do solo, o possuidor. Para isso, o pressuposto em uma servidão administrativa, o pressuposto é que já tenha havido a declaração. Nesse caso, pode haver a constituição de uma servidão minerária por acordo sem a declaração? Ou será que aí nós estaríamos falando de algum outro direito real? Será que seria um direito real com base no Código Civil? O Código Civil fala em direito real, que atribui utilidade ao imóvel serviente, ao imóvel dominante, e grava o imóvel serviente. Então, será que nós estaríamos falando aí de uma servidão civil? Mas, nesse caso, se fosse uma servidão civil, não caberia ao proprietário do imóvel dominante, no caso, a União, participar desse acordo? Ou será que, na verdade, nós estaríamos falando de um direito de superfície, tal como que é um direito real previsto no Código Civil? Isso também merece discussão, até porque o direito de superfície ele ainda é um instituto que vem sendo bastante debatido. E, por último, falamos muito em servidão. Será que é cabível falar em desapropriação também? Eu não vejo o menor obstáculo para se falar em desapropriação. Só que o Código de Mineração não traz a possibilidade de desapropriação. Quem traz a possibilidade de desapropriação é o Decreto-Lei 3365 de 41. A lei de desapropriações. É óbvio que ela seria fundamento para uma desapropriação. Mas me parece que, em uma desapropriação, em prol de um aproveitamento mineral, imaginando ainda que a jazida se localiza naquele imóvel, ou está subjacente a ele, eu vou ter que incluir na indenização os royalties que seriam devidos ao proprietário do solo, ou seja, a participação dos resultados da lavra. Aí eu teria o que a gente chama de uma indenização justa. Bom, temos aqui algumas outras situações que vale a pena nós comentarmos brevemente. Por exemplo, eu posso ter a servidão minerária instituída também de forma a afetar outros direitos minerários. Aqui no quadrilátero ferrífero, essa situação é uma situação recorrente, em que eu tenho uma servidão minerária constituída sobre, ou uma tentativa de se constituir uma servidão minerária sobre uma área de uma concessão,
ou sobre uma área de uma outra servidão minerária. Também é um caso muito conhecido aqui. E o ponto aqui, e aqui sim se espera o envolvimento do DNPM, porque aqui eu estou falando de duas atividades que constitucionalmente têm o mesmo peso e que vão ter que ser avaliadas no caso concreto. Se for possível a compatibilização, esse deve ser o caminho a ser seguido. Se não for possível a compatibilização, deve ser feito um juízo de valor por parte do Poder Executivo, por parte da União, por intermédio do DNPM. O mesmo raciocínio se aplica para outras atividades de utilidade pública, como, por exemplo, a geração de energia elétrica. Ultimamente, aliás, atento a esse tipo de situação, o DNPM tem implementado uma sistemática de bloqueio de áreas. Então, a partir do momento em que o DNPM se dá conta, é informado de que há um determinado projeto para a construção de uma linha de transmissão, ou um gasoduto, ou para a criação de uma instalação de geração de energia elétrica, o DNPM ou condiciona um direito minerário, ou ele efetivamente bloqueia aquela área. Rodovias também, isso tem sido aplicado em algumas rodovias. Ele bloqueia aquela área para futuros requerimentos. Isso mostra a própria prática do DNPM, demonstra a prática do DNPM ciosa em evitar os conflitos, sobretudo conflitos de natureza pública. Mas a previsão de bloqueio de áreas não está expressa no Código de Mineração. Que fique bem claro, não é que eu entenda que não possa haver bloqueio de áreas, pelo contrário, eu acho que como um ente regulador, uma autarquia reguladora, ele tem toda a prerrogativa, se não o dever de estabelecer bloqueio de áreas quando for o caso. Tem dois pontos, por último, que eu queria comentar com vocês, já que eu vejo que eu me aproximo aqui do meu limite. Rapidamente, registro de licença. Eu decidi falar sobre isso porque foi mencionado o registro de licença na palestra da manhã, não ia comentar. Mas o registro de licença, ele, como foi mencionado pelo Dr. Ricardo, é um regime destinado ao aproveitamento de substâncias, sobretudo aquelas de emprego imediato na construção civil, que dispensam uma pesquisa prévia. Não significa que essas substâncias possam ser exploradas apenas sob o regime de licenciamento ou registro de licença, que é o nome correto, mas é uma forma de se evitar a etapa de pesquisa e partir diretamente para o aproveitamento mineral. Qual é o ponto aqui? Essa lei 6567 de 78, ela tem uma particularidade. Ela determina que o registro de licença, ele é compreendido, primeiro, por um ato administrativo do município, seguido de um outro ato administrativo da União. Isso significa que o ato administrativo do município, sem o ato da União, não tem eficácia. Para fins de aproveitamento mineral, é imprescindível que haja o registro da licença, e não apenas a outorga da licença pelo município. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que ele é destinado apenas ao proprietário do solo ou quem dele tiver a autorização. Em outras palavras, nós estamos falando aqui de uma mitigação daquilo que nós chamamos de dualidade da propriedade, da separação da propriedade imobiliária e da propriedade dos recursos minerais, no sentido de que, pelo menos aqui, é imprescindível que o proprietário do solo dê essa autorização. Se ele não der, restam os regimes de autorização de pesquisa e concessão de lavra. Outro ponto importante que eu não queria deixar passar é da reforma da lei mineral. Hoje em dia nós temos um projeto de lei enviado pelo Executivo, 5.807, enviado pelo Executivo em junho de 2013, com urgência constitucional. Vejam que curioso, eu comentei que o atual Código de Mineração, assim como os que o antecederam, eram decretos-lei, então que não teriam se submetidos a uma prática democrática, vamos chamar assim, a uma análise democrática, em tese pelo menos, mas a proposta que resultou no projeto de lei 5.807 não foi nada diferente. Foi algo concebido entre quatro paredes e discutido apenas no âmbito do Poder Executivo. Pouco ou nada se sabia desse projeto de lei
no dia 17 de junho de 2013, dia anterior à sua divulgação. Por outro lado, no momento... E ainda comentou-se que esse projeto de lei, que a nova lei mineral, na verdade, seria uma medida provisória, isso teria sido considerado pelo Poder Executivo, felizmente não aconteceu, mas ainda assim ele foi enviado com urgência constitucional, que felizmente depois foi retirada. Um tema como esse é um tema muito complexo, não envolve apenas direito de superfície, envolve muito mais do que isso, e não pode apenas e tão somente ser discutido no âmbito do Poder Executivo, ignorando-se a prática da jurisprudência, ignorando-se a dinâmica do mercado, ignorando-se os anseios de outros setores, que são todos anseios justos e que têm que ser considerados. Muito bem. Esse projeto de lei 5.807 segue um modelo de lei quadro, adotando então o modelo de regulação que o Brasil vem seguindo desde a segunda metade da década de 90. Segue um modelo de lei quadro, então deixa a regulação do Poder Executivo boa parte do seu detalhamento, o que em si não é ruim, desde que o essencial conste do projeto de lei. E aqui não constava. Não há nenhuma menção a direitos de acesso à superfície, nenhum artigo que trate disso. A única menção que existe ao superficiário, na verdade ao proprietário do solo, no texto do projeto de lei 5.807, é a menção à participação do proprietário do solo nos resultados da lavra. Espera-se, ou pelo menos se esperava, muito mais do que isso. Se hoje eu critico o artigo 27, eu criticaria muito mais o silêncio da lei. Muito bem, então, o projeto de lei ele foi concebido prevendo, ou declarando expressamente que a mineração é atividade de utilidade pública. Isso já existe desde 41 na Lei de Desapropriações. Isso foi repetido na nova Lei Florestal, em 2012. É algo que se esperava, mas não é o suficiente. No entanto, com a chegada do projeto de lei à Câmara, foi formada uma comissão especial. Essa comissão especial se encarregou de fazer aquilo que o Poder Executivo não fez, de discutir de forma mais ampla, por meio de audiências públicas, por meio de reuniões nas unidades da Federação, essa proposta. E como resultado dessa proposta, surge o substitutivo do deputado Leonardo Quintão, que deverá ser tema da sua fala em uma das oficinas amanhã, então não vou me aprofundar sobre isso, mas, ao menos aqui, eu vejo um detalhamento da relação entre o concessionário e entre o superficiário. Vejo também a possibilidade de se prever, a possibilidade de acontecer expressamente a desapropriação para fins de aproveitamento mineral, ou a constituição de servidões minerárias como espécie do gênero servidão administrativa, para fins de aproveitamento mineral também. O que tudo isso nos mostra? Nos mostra o seguinte, que no passado, a mineração ela pode ter sido considerada uma atividade que tinha precedência sobre todas as outras atividades. Precedência em termos de uso da terra. Esse não é o sistema adotado no Brasil. Esse sistema foi adotado na Lei Federal de Mineração dos Estados Unidos, de 1871, salvo engano, que ainda está em vigor. Aqui no Brasil não é assim. Não é assim por quê? Não é assim porque eu tenho normas ambientais que estabelecem unidades de conservação em que o exercício da mineração pode ser impedido no caso de unidade de proteção integral ou condicionado no caso de unidade de uso sustentável. Eu tenho outras áreas reservadas, outras áreas sujeitas à proteção. Então, eu já estou falando aqui de compatibilização de interesses no nosso ordenamento jurídico. Mas, em termos de relacionamento entre concessionário de lavra e entre proprietário do solo, eu tenho um diploma legal que ainda precisa ser bastante aprimorado. E, felizmente, a prática, tanto do DMPM como dos tribunais, vem caminhando para esse aperfeiçoamento. É claro que sempre há situações limítrofes, sempre há dificuldades que são enfrentadas caso a caso, sempre há decisões que causam insegurança, mas, ao menos, essas lacunas que existem na nossa lei não vem impedindo o exercício do direito de pesquisa e não vem impedindo de lavra e não vem impedindo também a justa compensação que é
necessária e a devida aos proprietários e possuidores da terra. Com isso, eu concluo, agradeço a atenção de todos, eu estou disponível para perguntas mais tarde por aqui, ou pelos e-mails, e mais uma vez eu agradeço a Magis pelo gentil convite para colaborar nesse seminário. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor Adriano, por gentileza, desembargador José do Carmo, desembargador Herbert, para fazer o agradecimento e a entrega do certificado. Quero, em meu nome, em nome da Magis, nossa associação, agradecer imensamente ao doutor Adriano por essa grande aula que ele nos ministrou nesta tarde, a respeito de um tema que é tão profundo e tão caro para nós mineiros. Quero aproveitar, doutor Adriano, te entregar o seu certificado, esperando que ele possa ser um fruto efetivo do nosso agradecimento ao senhor. Presidente. Também, da mesma forma, aproveitar para agradecer ao doutor Adriano por essa magnífica aula que deu, tão jovem, e com essa capacidade intelectual jurídica de um tema que nós sabemos complexo e que demonstrou o domínio total dele. O doutor Adriano abriu dizendo que tem uma identidade com Minas, e eu disse a ele que mais do que com Minas, ele tem uma identidade com a Magis também, e eu explico por quê. O doutor Adriano é filho do ilustre professor Augusto Cansado Trindade, Antônio Augusto Cansado Trindade, juiz-presidente da Corte de Haia, e que tem brindado sempre a mais quando está no Brasil, está em Minas. Já pela segunda vez ele foi a Magis fazer palestra e nos também brindar com a sua sabedoria. Então, o doutor Adriano agora também passa a ser da Casa da Magis, para a nossa felicidade. Muito obrigado, e que Deus te abençoe e lhe pague, porque também não recebeu nada por estar aqui. Está pela nobreza de caráter, pelo espírito cívico e de cidadão, que com certeza ele tem de si, e naturalmente por herança também de seu pai, que sempre vem também de forma graciosa nos brindar com seus ensinamentos. Muito obrigado, doutor Adriano.